Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, nas nossas telas. Tudo bem, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Marcela, para os nossos ouvintes do Radinho de Pilha e para aqueles das telas. Boa tarde, Vera. Olha que tem bastante gente no Radinho de Pilha, viu? Sardenberg duvidou. Quantidade de fotos que a gente recebeu aqui de velhos radinhos de pilha. Velhos não, novos radinhos. Novos, tinha até modernos, com energia solar, os negócios assim. Onde está seu Deus agora, Carlos Alberto? Tava duvidando. Vera, bom, o assunto é a família Bolsonaro e o Marçal e o Nunes, né? Que estava ali como candidato do bolsonarismo e agora parece que as coisas estão se complicando. Pois é. Para ele, né? Para ele. Diga. Sim. A gente teve na semana passada aquelas demonstrações de hostilidade da família Bolsonaro em relação ao Pablo Marçal. Então, o Carlos Bolsonaro batendo boca com ele, o próprio Jair Bolsonaro dizendo que não estava autorizado o uso do nome dele, que ele apoiava o Ricardo Nunes, etc. Pablo Marçal reagiu demonstrando ali alguma reverência em relação ao Bolsonaro, mas dando a entender que não precisaria do apoio dele para ter o voto do eleitor bolsonarista, porque esse voto já seria dele de qualquer maneira, portanto colocando em xeque aí o peso do apoio do Bolsonaro oficial, e também xingando o Carlos Bolsonaro, né, de uma palavra até que não é usada para, enfim, ele usou muito mal, né, usando ali, chamando de retardado, e esse retardado entre aspas. Acontece que ontem teve uma surpreendente reviravolta. O Carlos Bolsonaro fez uma postagem elogiando o Marçal, dizendo que tinham se falado por telefone por intermédio do Nicolas Ferreira e que tinha sido uma boa conversa, muito educada, mais ou menos liberando o eleitor faça o que ele quiser, uma daquelas postagens do Carlos Bolsonaro que sempre tem um caráter meio enigmático. O próprio Pablo Marçal foi a um podcast em que se referiu ao episódio e disse que ele ficou tudo certo, se acertaram e que ele já deve ter postado. Então a questão da postagem também foi uma combinação entre eles, numa demonstração, portanto, de que a gente está falando aí de pessoas que têm nesse ambiente digital a sua principal forma de expressão, sua principal forma de linguagem. E o Ricardo Nunes, muito vendido nesse lance, né? Também houve um vídeo do Bolsonaro em que ele falou que candidatos a prefeito estavam pedindo para ir ao ato que ele vai organizar no 7 de setembro, na Avenida Paulista, e que quem fosse não poderia discursar, dando a entender que ele abriu e franqueou esse palanque para qualquer um, inclusive para o Marçal, e que a gente pode ter no domingo a seguinte cena: tanto o prefeito Ricardo Nunes quanto o Pablo Marçal comparecendo ao evento e dividindo o palco com o Bolsonaro. Um evento, aliás, que acontece a poucos metros do local de realização do debate no mesmo dia, porque tem o debate da TV Gazeta e a sede da TV Gazeta é ali na Avenida Paulista. Então a gente tem uma disputa em campo aberto pelo apoio do Bolsonaro. O Ricardo Nunes, até agora, estava muito hesitante em bater no Pablo Marçal, fazendo isso de um jeito meio oblíquo ali, mas agora parece ter entendido que sem esse eleitorado bolsonarista ele não tem muita chance nem de ir ao segundo turno. Então hoje ele fez uma agenda em que ele apareceu fazendo uma chamada de vídeo com o Bolsonaro, para mostrar, olha, o candidato do Bolsonaro sou eu e tal. E o candidato a vice dele, o Coronel Mero Araújo, aí sim foi para um confronto mais aberto e começou a dizer que o Marçal não pode ser prefeito de São Paulo, usando aquele episódio em que ele levou um grupo de pessoas para uma expedição e essas pessoas correram um certo risco, os bombeiros tiveram de intervir porque ele deixou as pessoas para trás para dizer, olha, ele fez isso, vai deixar 12 milhões de paulistanos para trás. Se houver algum problema, não se pode votar para prefeito em alguém que faz isso. Então, usando uma analogia de que ele não seria confiável por esse episódio da expedição. Então,
Portanto, caiu a ficha, parece ter caído a ficha no QG do prefeito de que ou ele parte para um embate mais direto ou ele tem risco de ficar de fora do segundo turno, pelo que mostram as pesquisas. Porque tanto na Quest quanto no Datafolha, quando você faz um recorte por quem a pessoa votou em 2022, a maioria dos eleitores do Bolsonaro está votando no Pablo Marçal e não no Ricardo Nunes. E amanhã começa o horário eleitoral. O prefeito Ricardo Nunes, com a coligação enorme que ele fez, ele teve até de abrir mão de uma parcela mínima ali de tempo que ele teria, porque ele excederia o máximo de tempo que se pode ter na divisão da Justiça Eleitoral. Então ele vai ter algo como 55 inserções diárias, é muita coisa, e uma parte dessas inserções vai ter de ser usada para bater no Pablo Marçal. Ele estava em dúvida quanto ao acerto ou não de se fazer isso, houve muito atrito na equipe de marketing do prefeito em relação a isso, mas nos últimos dias, pelo que eu apurei, chegaram à conclusão que não tem jeito e que vai ter sim de ser feita uma campanha de desconstrução do Marçal, usando esse latifúndio de tempo na TV para fazer isso, para promover essa tentativa de desconstrução. Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera, e até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês e até mais tarde também. Até amanhã, que é de fato quando começa a campanha, né? Vamos ver. Um beijo, Vera. Exatamente. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente, até.